Então eu acho muito engraçado que que se tornou protestantismo. eu converso muito com a Luísa, porque o pessoal de esquerda tende um pouco, e não tô falando que a Luísa faz isso, né? Mas eu acho que o pessoal da esquerda tende muito a falar, a criticar o protestantismo e os evangélicos, tudo no mesmo balaio. Falar que aquilo é totalmente alienador e que é uma bosta, que é só pra dar dinheiro pra pastor. Mas o protestantismo, eles têm tantas igrejas diferentes que se você pegar, por exemplo, o Emicida tem uma música Que é com um pastor que ele é do PSOL, esse pastor. É, o pastor Henrique Vieira, deputado federal. que Ele é música deputado boa, do PSOL. Princípio, é uma das minhas Princípio, músicas que é do preferidas. Princípio é do caralho. E assim, é muito engraçado você pensar como assim um pastor de esquerda, né? Porque justamente o protestantismo, eu sou meio leigo nessa questão, mas o que eu acredito do protestantismo é que é justamente você só pegar a Bíblia e a religião cristã e ter a sua própria interpretação diferente da católica. Porque a católica já tem seus sistemas muito pré-estabelecidos, clero, e o protestantismo podia ser justamente essa ruptura de uma igreja menor. Só que a gente sabe que se desvirtuou pra caralho, né? Entendo que poderia ser mas quando se torna o protestantismo em si, se torna um bagulho próprio com próprias características. Então, mas se torna a característica do mas é que protestantismo é ser protestante com Não, relação eu ao entendo. católico. Eu acho que isso é uma discussão válida também, mas é que o protestantismo justamente não é pra ter uma característica única. O protestantismo só é uma ruptura com a Igreja Católica. Era pra ter sido, hoje em dia não é. É isso que você tá dizendo. Não é que não é, mas é que Não é que não é, basicamente é que virou Igreja Eu Católica acredito que é uma, de empresa, entendeu? uma ruptura. O protestantismo tem uma ruptura com ele mesmo. O processo histórico. Sim. Eu não entendo perfeitamente como funciona isso, mas o que Lutero pregava e o que era aquela revolução inicial, tá ligado? E o que é hoje? Não conversa. Concordo. O protestantismo original não conversa com o protestantismo de hoje. Eu acho que esse é o principal ponto. Não que ele se assemelhe 100% com a Igreja Católica, porque tem sim suas diferenças em vários aspectos. Principalmente essa questão de tradicionalismo, né? Eu acho que o protestantismo é muito mais aberto para várias coisas. E eu acho que isso, inclusive, é um dos maiores problemas hoje, pelo que virou, tá ligado? Essa abertura se transformou numa Verdade. mercantilização da igreja hoje. Não, e é O engraçado. protestantismo hoje ele é até meio revanchista, cara. Eles conseguiram chegar a um ponto de, tipo assim, criticar, por exemplo, figuras da Igreja Católica. Cara, Nossa Senhora. Nossa Senhora, Eles santos, criticam, né? eles agem como se a Virgem Maria não existisse. Lutero, ele literalmente falava muito sobre a Virgem Maria. Não negava a virgindade dela, não negava nada disso. E os caras hoje, eles tentam criar um revanchismo contra a própria Igreja. E eu acho que se a crítica à Igreja Católica é essa hierarquização da Igreja, né, com a figura do Papa, a figura dos bispos, eu acho que o que a gente podia ter, justamente essa ruptura, dessa melhora no protestantismo, meio que se perdeu quando você tem, sei lá, a Igreja Universal, que tem não sei quantas igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu acho que é a maior igreja evangélica. Hoje em dia tem a Bola de Neve, que não é nem igreja, é church, né? Lagoinha. Que é justamente Lagoinha também. para captar ainda mais os jovens. E justamente você vai abrindo uma em cada cidade e você vai hierarquizando de outra As maneira, church, só que agora baseado hoje, muito no dinheiro. Né? Abrir uma igreja hoje, principalmente church, você ter uma igreja não é mais um fenômeno de fé, é um negócio. É um negócio. Gente, Isso é bizarro. Os nós caras estamos- associaram fé com dinheiro. Mano. Nós estamos falando de igreja que tem marca esportiva pra você jogar o seu beach tennis com a marca da raquete da igreja. Tipo, cara, Café de Jesus, mano. Os caras vendem café com Jesus na capa. Lutero ia... Mano, Lutero tá se revirando nesse E eu momento, acho cara. justamente, eu acho muito engraçado, porque o protestantismo era pra ser era pra ser, não sei se era pra ser, se tinha um intuito exato, mas eu vejo como um negócio muito legal, uma ruptura de algo muito padrãozinho ali, né? Que claramente tem seus problemas, ainda mais na Idade Média, que foi quando surgiu mais ou menos. mas é que é uma ruptura simples, na verdade, né? Só que hoje em dia, cara, você tem muita gente que é protestante que, cara, você só vê que, na verdade, parece mais errado do que a Igreja Católica, né? É complicado. Eu tenho essa visão contemporânea. De que hoje o catolicismo é menos problemático do que o protestantismo. Porque a gente tá falando de uma religião, né? Mas na época, com certeza. A Igreja Católica, acho que... é chute, tá? Eu sou muito leigo na questão Cuidado teo, com o Giba teóloga. aí. Bem tranquilo, bem tranquilo. Teóloga. Mas eu acho que na época de Lutero, Calvinismo, a Igreja Católica estava no auge da Inquisição, né? E da... Venda de indulgência. Bem de indulgência. É o que o Edir Macedo tá vendendo no Toledo. Só que hoje em dia a gente tem
né? Hoje em dia Cuidado quem com o vende processo. mais indulgência é o próprio protestantismo. O pastor Miguel aí. Cuidado Rapaziada, com o o que quer fazer aqui um agrado pra mim? Eu tô aqui numa live, vem aqui me... O Edir Macedo mesmo, vendendo terreno no céu. Nossa, se a gente fosse falar sobre o Edir Macedo aqui, a gente acabava preso esse programa. E hoje em dia, Muita coisa. a que mais está presente na política, muito por conta desse fator que, para você, as grandes igrejas protestantes, elas geram muito dinheiro, elas circulam muito dinheiro. Quem mais está ligado em política, quem mais está dentro da política é a igreja evangélica, e não a católica, né? Antes, um negócio que antes a gente achava, podia ser idiota de pensar, porque a igreja católica, principalmente da Idade Média, até o próprio Iluminismo, assim, Era o governo. a igreja católica mandava e desmandava. Hoje em dia a gente tem pastores que botam dinheiro em eleição para mudar o curso delas e fazer. Tanto que o Bolsonaro ele se elegeu muito por causa disso. Ele trouxe a pauta evangélica para ele, Ele se apoiou na religião se apoiou completamente. totalmente na evangélica, que tem uma puta grana, tem muito dinheiro, muito Você assistiu dinheiro. o Apocalipse nos Trópicos? Não assistiu. Eu tenho um certo problema com a diretora desse A Petra filme. Costa? Ela é antropóloga, sabia? Ela tem filmes muito bons, mas os documentários dela. Ela é antropóloga. Que pariu. Acho que ela se formou em Harvard, inclusive, se bobear. Porra. Enfim, mas é. Mas, mano, é muito louco, porque representa exatamente esse processo. De como a questão do Bolsonaro representar os evangélicos não é uma questão individual dele, da fé dele. Mano, foi literalmente uma negociação. Tipo assim, o Bolsonaro, ele ficou devendo coisas para o Silas Malafaia pelo apoio da igreja dele ao Bolsonaro, tá ligado? O ministro do STF que o Bolsonaro indica é um evangélico. E é uma promessa que ele fez pro Silas Malafaia. Vai ter evangélico no STF. E isso mostra muito bem no documentário essa relação do Bolsonaro com o Silas Malafaia e como toda essa evangelização do eleitorado dele, de ser o pessoal da igreja, é uma manipulação completa, tá ligado? Não é uma questão ideológica, não é nada, é uma negociação entre eles que favorece os dois, tá ligado? Tanto que é uma loucura que se você vai ver. Eu não sei se é 70% dos evangélicos ou se é 70% da população negra, mas se você for pegar, é basicamente, tipo, 70% da população negra é evangélica hoje em dia. Ou 70% dos evangélicos são pessoas negras, que não, Acho que não é acho que muito. vai ser mais ao contrário. Então, mas é um negócio, é um número meio. É um número que você fica em choque. Você fala, como que a base evangélica votou justamente no Bolsonaro, que tem pautas que não são boas pra direita? Ah, não sei, cara. Pra mim esse Pra- negócio pra- de, negro, votar em Bolsonaro é Não, errado. não tô falando que é errado, só tô Não, tipo, falando que. nada a ver. Você não acha que Você acha que o existiria. Bolsonaro não é racista, real? Eu acho que ele é. Então, caralho, isso Mas o Lula também Mas é aí racista o pra Chico caralho. Tudo bem, Não, tudo lá, bem, tudo o bem, Chico mas pode qual falar que é o melhor mais disso aí. evidente? Não, É óbvio que a não. classe média é. Não, tudo bem. Mas assim, Pergunta pro Chico. essa pauta de negro votando em Bolsonaro, pra mim, porra, porra, você tá votando num mero... A questão é a seguinte, eu não tô aqui pra julgar o mérito individual de Mulheres Lula, negras de Lula ou Bolsonaro, se eles são racistas ou não. A questão é trabalho. Pra você fazer você enquanto pessoa que tá buscando um governante que represente a sua pauta identitária. Cara, se eu vou fazer isso, eu não vou pegar top 10 falas do Bolsonaro, top 10 falas do Lula. Eu vou analisar política pública que tem a ver com isso. O governo Bolsonaro, ele extingue os ministérios de diversidade racial, ele tá pouco se fudendo pra esses bagulho, tá ligado? O governo Lula, ele sobe a rampa com a rapaziada que representa as minorias Com do Brasil indígena, hoje. um negro, uma É. mulher. Mano, isso é uma palhaçada. cara. Ou seja, o governo Lula, tanto em trabalho de ministério quanto em trabalho de política pública, ele é muito mais ativo com relação à população que tem alguma pauta identitária que tem que ser representada, alguma minoria, em todos os pontos. Então eu acho que o Lula sendo racista ou não, eu acho que se ele for racista mesmo, porque tipo, eu não sei qual método que você tá utilizando pra isso, provavelmente alguma fala dele que deve seguir nesse caminho, Não, eu tô indo mais pro, tipo, depoimento. pode crer. Mas pode ser mentira, tá É, ligado? não, Esposa, certo. amigo, porque o Lula era racista. Mas assim, Mas eu acho Não, que, tipo mas tem assim... os depoimentos bem claros. Mas eu acho Tem que, tipo muitos, assim... Não, racismo e homofobia. Nesse ponto, eu acredito que ele tem que... quem for escolher um governante, eu não entendo que nem o Lula nem o Bolsonaro sejam ideais para qualquer tipo dessas populações marginalizadas. Mas eu acredito que o cara tem que olhar para as políticas públicas, e não para a figura do cara enquanto indivíduo, entendeu? Mas um eu ponto acho muito que. válido. Pode falar. Mas é que se você pega na fonte a questão de direita e esquerda, a pessoa que tá ali com viés de direita, ela naturalmente gosta de menos política pública voltada à pauta identitária. Então, o cara que é negro, ele não vai olhar e falar, porra, o Lula ele não tá fazendo pauta identitária pra mim. Não é esse o critério dele. Porque Não, ele não tá trabalhando em política pública em cima da minha identidade. Né? Isso é, tipo,
a direita tem menos políticas públicas, então ser o critério quem tem mais política pública... Então, mas aí, eu sei, mas é porque aí, essa é a percepção do porquê que eu acho que é muito... É esse o ponto que ele quer chegar. É esse o ponto que eu quero chegar, entendeu? Tipo, Entendi. a direita não ter esse tipo de política pública é uma questão de não ter olhar pra esse tipo de população, tá ligado? Então você vai deixar essa população se regularem entre si, desconsiderando o processo histórico e desconsiderando a marginalização dessas pessoas na sociedade hoje. Então, tipo assim, entendo que você é um cara de direita, mas eu acho que é sábio reconhecer esse tipo de falta em governos de direita, E eu entendeu? acho, que, eu acho que tem ainda também, tipo, por que em teoria as pessoas pretas votariam menos no Bolsonaro? Porque se você vai pegar o identitarismo, ele surge muito para identificar essas pautas de esquerda, né? Associadas à esquerda. Que é o negro, uma identidade negra, o homossexual, a pessoa pobre. Só que o identitarismo ele cresceu tanto hoje em dia e as guerras culturais dentro da política cada vez mais formam dois lados, viram uma dicotomia, que hoje em dia também existem os identitários de direita que são basicamente o pessoal classe média reacionário, que eles não se identificam como uma pauta identitária, mas que no cerne é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. Então você vê que quando o Bolsonaro sinaliza, você acha que não? Discordo Você acha que não totalmente. existe pauta identitária? Não dessa forma. Não dessa Diferente. forma, não dessa forma, porque a pauta identitária é uma questão inerente à esquerda ou direita, ela vai estar ali, ela vai existir. Sim. Só que necessariamente as pessoas enquanto minorias têm um processo histórico que forma a necessidade da criação dessa pauta. Sim. O eleitorado do Bolsonaro, o homem classe média branco que gosta de arma, churrasco e Bruno Marrone, esse cara, qual que é o processo histórico de opressão dele? Mas eu não acho que precisa de um processo histórico opressivo. Eu acho que precisa de um processo histórico. Eu acho que se criou uma questão de, tipo... Mas é porque, entendeu? Tipo, o cara se sente pertencente. Isso é uma questão de identidade, eu Sim. concordo. Mas não existe marginalização dele na sociedade. Não, mas- Esse cara não precisa de política pública, não, entendeu? mas não precisa de, mas é justamente isso. É aí que o Bolsonaro ganha e que as pautas reacionárias ganham os eleitores, que é justamente nessa de, tipo, você está perdendo os seus direitos. Você... Você não tá perdendo... Eu sei que é um exato, espantalho. É justamente isso, é um espantalho, assim como nas próprias pautas identitárias de esquerda, tem muitos problemas Não, mas eu pra acho, captação. eu acho interessante você falar isso, porque eu tô falando de identitarismo aqui, mas eu sou uma pessoa que me estressa muito o identitarismo Sim, hoje, sim. pelo que Eu ele também- se tornou, tá ligado? Eu fico muito triste O identitarismo com foi isso comprado, também. né?